Olá, vamos então para a nossa correção dos exercícios sobre os pontos notáveis no triângulo. O exercício 7 nos diz o seguinte: no triângulo da figura abaixo tem-se que o segmento AE é a bissetriz do ângulo CAB, ok? O segmento BD é perpendicular ao lado AC, ou seja, ele forma 90 graus com o lado AC, sendo então uma altura. O ângulo exterior FAB mede 110 graus. Então, o ângulo AGH, indicado na figura pelo X, mede, pessoal, apenas uma correção. O ângulo procurado é o ângulo AGB, ok? Conforme indicado na figura. Bom, então nós temos essa situação. Ele diz que a reta AE é uma bissetriz. Então, ela divide o ângulo A em duas partes iguais, que ali nós chamamos de Azinho, ok? E fizemos uma marcação ali do ângulo B, que é o suplementar do ângulo X, ou seja, B mais X formam 180 graus. Então, nós facilmente encontramos o ângulo A, né? Basta a gente verificar quanto falta para chegar em 180. Então, 110 para chegar em 180 falta 70, que dividido por 2, porque são dois ângulos iguais, cada ângulo A mede 35. De posse do ângulo A, observe que nós temos um triângulo pequenininho ali embaixo, formado pelo ângulo A, ângulo B e um ângulo de 90 graus. Então, nós temos condição tranquilamente de descobrir o valor desse ângulo B. Então, 180 menos o ângulo de 90 menos o ângulo A de 35, que totaliza 55 graus. Como eu já disse, o ângulo X é o suplementar do ângulo B, ou seja, o quanto falta para chegar em 180. Logo, o ângulo X vale 125 graus, alternativa B. Questão 8. Em um triângulo ABC, se o ângulo C mede 60 e a bissetriz do ângulo B forma um ângulo de 70 graus com a altura relativa ao vértice A, quanto mede em graus o ângulo A? Essa figura ilustra a nossa situação. Percebam lá que nós temos o ângulo C medindo 60 graus, uma reta que divide o ângulo B em duas partes iguais, que aqui eu chamei de A, e a altura relativa ao vértice A, que desce em direção à base BC, formando 90 graus. Então, ele diz que o ângulo entre a bissetriz e a altura é de 70 graus. Ok? Bom, se vocês observarem, nós temos um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus, um ângulo de 70 e um ângulo A. Localizado exatamente aqui, 90 graus, 70 e A. Logo, nós conseguimos descobrir o valor do A, então. 180 graus menos 70 menos 90. Então, o ângulo A mede 20 graus. Logo, o ângulo B todo, que é composto por duas partes A, vai medir 40 graus. Se o ângulo B mede 40 e o ângulo C mede 60, logo, o ângulo A vai medir 180 menos 40 menos 60, que é 80 graus. A próxima questão é para nós descobrirmos qual a alternativa falsa. Então, a primeira alternativa nos diz que os pontos notáveis de um triângulo equilátero são coincidentes. Essa afirmação é verdade, por ele ter todos os lados iguais, isso faz com que os 4 pontos notáveis de um triângulo equilátero estejam localizados no mesmo lugar. O incentro de qualquer triângulo é sempre um ponto interno, verdadeiro também, ok? O incentro é o cruzamento das bissetrizes, ele nunca será externo ao triângulo. O ortocentro de um triângulo é o vértice do ângulo reto. O ortocentro de um triângulo retângulo é o vértice do ângulo reto. Essa é verdade também, porque as alturas vão se cruzar lá no ângulo reto. O circuncentro de um triângulo retângulo é o ponto médio da hipotenusa. Isso também é verdadeiro, né? O circuncentro ele pode estar interior, exterior ou sobre o ponto médio da hipotenusa. E a última, o baricentro de qualquer triângulo é o ponto médio de cada mediana. Não, o baricentro divide a mediana em duas partes na razão 1:2.
ou seja, aquela parte que contém o vértice, ela é o dobro da outra parte, e não metade, como está dito nessa questão. Então, a alternativa falsa é a alternativa E. Questão 7 de verdadeiro ou falso. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Essa é verdadeira. Ele está à mesma distância de todos os lados do triângulo. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Também é verdade, porque ele é o centro da circunferência circunscrita, ou seja, ele está à mesma distância de todos os vértices. O incentro é interno ao triângulo. Verdadeira também. O incentro sempre será interno ao triângulo, por ser os cruzamentos das bissetrias. O baricentro é interno ao triângulo. Verdade também. Baricentro é o cruzamento das medianas e sempre interno ao triângulo. O ortocento é interno ao triângulo. Essa alternativa é falsa. O ortocento ele pode ser interno, externo ou estar sobre o ângulo de 90 graus quando nós temos um triângulo retângulo. O circuncentro é interno ao triângulo. Também é falsa, porque o circuncentro pode ser interno, externo ou estar sobre o ponto médio da hipotenusa quando nós temos um triângulo retângulo. E a última, o baricentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Essa também é falsa, porque, como nós já vimos na letra A, o incentro é o centro da circunferência inscrita. Questão 9. Se quisermos colocar uma estátua no centro de uma praça triangular, desconsiderando as dimensões da estátua, para que ela fique equidistante das ruas que contornam a praça, sobre qual ponto do triângulo que representa a praça deveria ser colocada a estátua? Se nós queremos que ela fique equidistante das ruas, significa que ela deve estar equidistante dos lados do triângulo. E o ponto que é equidistante dos lados do triângulo é o incentro. Continuando a questão, e se quisermos a estátua equidistante das esquinas, onde ela deveria ser colocada? As esquinas aqui representam os vértices, e o ponto que é equidistante dos vértices é o circuncentro. E continuando a questão, nesse caso, poderia não existir um local para a estátua no interior da praça? Sim, porque o circuncentro depende do tipo de triângulo. Triângulo acutângulo, o circuncentro vai ser interno. No triângulo retângulo, o circuncentro vai estar no ponto médio da hipotenusa. E no triângulo obtusângulo, o circuncentro é externo. Então, realmente poderia não existir um local no interior da praça por se tratar do circuncentro. Ok? Então, a alternativa correta, alternativa A. Incentro, circuncentro e sim.